eu acho que se mudam as nomenclaturas, mas mantém-se a luta, não é? Só uma coisa que eu acho que é constante, e enfim, tenho a certeza, talvez um progressista me possa contradizer, que é a morte, né? E isso leva-me a um filósofo, eu acho que é o teu pensador preferido, que é o Cioran, que para mim é um dos pensadores mais sérios, pelo menos na França, mais sério que o Sartre, de certeza. Eu gostava de saber, eu sei que já estamos quase no final, como é que tu encaras a finitude? Olha, a finitude, eu lembro disso, ainda há dias estava a ler uma conversa de alguém que falava sobre a velhice, que já está velho, e que citava uma série de autores, e eu pus-me a pensar, isto da velhice, como é que se vive a velhice? Se tu estiveres completamente cheio de doenças, cheio de não sei o quê, é como diz o Philip Roth, não é? A velhice é um massacre. E é. Por isso é que não deixa de ser até é tal ideia, não é? Se Deus existe, que grande gozo, não é? Porque nós, nesse sentido, somos as criaturas mais patéticas. Se olharmos que a nossa vida é um caminho para o fim, cada dia que se vive é menos um dia que se está vivo, e cada dia é um aproximar da morte, e que a última fase da vida, ou a segunda fase da vida, é de facto uma grande decadência da maior parte das nossas faculdades, e isso pesa. Nós pensarmos que somos pessoas, grandes seres, fantásticos, que não é? Vivemos como se fôssemos o centro do universo, não há nada mais patético e mais absurdo. E eu acho que isso devia se ensinar tanto em casa como na escola, que isso é a nossa grande ilusão. E se percebêssemos que isso é uma ilusão, se calhar relacionávamos uns com os outros de maneira completamente diferente e valorizávamos as coisas de outro modo. Mas pronto, isto também é uma defesa biológica, para não enlouquecermos. Mas a questão da morte, a questão da finitude, eu vejo isso de duas formas muito interessantes. A partir do momento em que fui pai, já há bastante tempo, comecei a perceber que a nossa vida individual, sendo importante, não tem assim tanta importância. E que há uma fase da vida que tu passas a viver também, principalmente, no fundo, se tu quiseres, é uma prova de estafetas. Recebeste o testemunho, correste um bocadinho e tens que passar o testemunho. E o ato de passar o testemunho é tão importante como a corrida que fizeste enquanto recebeste o testemunho até o passar. E depois de passares o testemunho, até o ficares a ver a corrida do outro, enquanto estiveres na pista, a corrida do outro com o testemunho. Eu acho que isso é fundamental. Mas não tem que ser um filho, pode ser a pessoa com quem tu vives, pode ser os teus pais, pode ser tanta gente. E isso é fundamental. Depois há uma outra coisa que é, e eu acho que isso aí é que é o grande teste, que é, de facto, a gente vai morrer, não somos grande coisa, mas há algo que nos pode tornar seres distintos, que é uma coisa que se perdeu um pouco, que é o exemplo, não só que damos aos outros, mas principalmente, os outros muitas vezes não querem saber nada disso, o exemplo que damos a nós próprios. E eu acho que esta segunda fase da nossa vida, a segunda parte, não sei se tem prolongamento. Quando é que achas que começa a segunda parte? Desculpa interromper-te. Diz. Quando é que achas que começa a segunda parte? Para os médicos, eles dizem que é a partir dos 35 anos que aí começa a segunda parte, ok. Começa a decadência. Mas hoje em dia, a partir dos 50, eu acho que a partir dos 50, 55 começa a segunda parte. Se fores saudável, se não tiveres problemas. Mas eu acho que depois o grande desafio a seguir é tu, no fundo, é fazeres uma espécie de um pacto, que é contigo, de viveres teres uma relação de dignidade com a velhice. Eu acho que isso é o grande desafio. Há muitas coisas que vais fazer pela metade ou por um décimo, há outras coisas que se calhar não olhavas, começas a olhar, outras coisas que não fazias, mas acima de tudo, manter a dignidade, que é uma coisa que às vezes é muito difícil, e nós os portugueses nisso ainda é pior, porque nós passamos a vida a chatear a cabeça dos outros, com dores, com dificuldades, com os problemas, estamos sempre a queixar, e a partir de uma certa idade, é um pesadelo, e eu acho que termos essa consciência, não chatearmos os outros, tornar a nossa vida uma espécie do melhor exemplo possível, porque nunca será nada assim demasiado exemplar. Eu acho que esse é o grande desafio.
Embora, isso depois também nos leva para um outro tema que também já conversámos um pouco, que é, eu penso que nós em breve vamos ser substituídos por máquinas, não é? Vamos começar a fundir-nos com máquinas e seremos substituídos, nós próprios vamos nos substituir. Portanto, se tu quiseres, sendo um bocadinho, vá lá, sádico, também me dá alguma alegria que saber que eu vou desaparecer, mas que a espécie humana também não... Isto é para estragar o programa no fim. Que a espécie humana também não vai durar mais 100 anos, não tenho qualquer dúvida sobre isso.